Olá a todos, este é o canal Jason Rosa e vamos direto ao assunto. Nós temos 3 temas para tratar com vocês que parecem temas distintos, desconexos entre si, mas que se você prestar bem atenção naquilo que eu vou dizer, você vai perceber a conexão entre esses temas aparentemente díspares e vai compreender por que tantas mudanças estão acontecendo na época em que nós estamos vivendo. O primeiro dos assuntos que nós vamos tratar é sobre o olho do Saara, essa misteriosa estrutura que é impressionante, feita de rocha pura rodeada pelas areias desse famoso deserto. Outro assunto que nós vamos tratar é sobre o DNA da água-viva que alcançou o imortalismo e que os cientistas vão utilizar para tentar reverter o envelhecimento humano, algo que eu estou anunciando aqui há alguns anos para vocês e que é para eles aquilo que seria a tal da pedra filosofal, a quinta essência. Nós já vamos falar sobre isso aqui também e vamos conectar esses 2 temas com esse terceiro, que parece algo corriqueiro, que parece que não tem nada a ver com os 2 temas anteriores. É o fato de que supermercados britânicos estão acabando com etiquetas de validade de produtos. É uma medida que tem por objetivo reduzir o desperdício e diminuir os preços dos alimentos diante da maior inflação dos últimos 40 anos. Na última semana, o Brasil dispensou o prazo de validade em vegetais frescos embalados. Então não é só britânica essa medida, é também brasileira. A princípio, isso aqui não parece nada conexo com aquilo que a gente falou. E também não parece uma medida lá tão díspare, com aquilo que nós viemos vivendo, uma vez que agora estão falando até em leite de barata, que as pessoas se alimentem de insetos e outras nojeiras. Então, quando a gente olha para as nojeiras que eles estão sugerindo, tirar o prazo de validade de vegetais nem parece algo tão ruim assim. Mas por que eles estão fazendo isso? É porque a alimentação, os alimentos estão começando a se escassear. Então, para que não exista desperdício, para que todos os vegetais sejam consumidos, é necessário que a mente das pessoas seja conduzida a não pensar que esses alimentos não são consumíveis. Ou seja, a partir do momento que você não vê no prazo de validade que eles já passaram da validade que anteriormente era aconselhável para consumo, você vai acabar consumindo. Então é mais ou menos como que, não é que o vegetal às vezes esteja fora de consumo, mas a cada dia que passa, a cada hora que passa, ele vai perdendo suas propriedades vitamínicas, vamos dizer assim, sua capacidade de tornar o corpo humano mais forte. Então a cada hora que passa, a cada dia que passa, o vegetal vai perdendo suas propriedades, porque ele, uma vez desconexo da terra, ele acaba partindo para um processo de degradação, é evidente. Mas o que isso tem a ver, Jason, com as questões que você citou anteriormente? Bom, nós estamos passando por um período que aparentemente, não dá para afirmar nada, mas é um período que há muito tempo vem sendo anunciado, que é um período em que a humanidade vai alcançar uma espécie de imortalismo e vai tentar até uma deificação através do transhumanismo e da fusão do ferro das máquinas com o barro do corpo humano. É algo que, na minha concepção, é muito, muito provável que seja a bestialização da humanidade, ou seja, a hibridização dela com situações como essa aqui, com a conexão do DNA humano com o DNA bestial, de águas vivas, de animais, enfim. Então isso seria quase que como marcar o corpo humano, marcar o DNA, marcar o ser humano com uma marca bestial. E isso está acontecendo nesse momento em que a humanidade está passando por um período de transformação do ambiente que nós estamos vivendo por conta de secas na Europa, por conta de frios, e vocês já viram aqui, nós já falamos sobre isso, quedas de granizo, uma mudança muito grande no ambiente que nós estamos vivendo, ventos tempestuosos, vocês viram aquele tufão de 300 km por hora que atingiu a Coreia do Sul, etc, etc. Então, os alimentos também vão ser afetados, a capacidade de produção de alimentos, essa bonança, essa fartura que nós vínhamos vivendo até agora, parece que estão com os dias contados. Isso vem em conjunto com esse momento que, se vocês forem buscar, e não queremos nem tratar muito aqui de questões metafísicas e religiosas, vamos nos ater apenas à questão científica, mas isso aqui tem sido
anunciado há muito tempo, né? Essa busca pela fonte da juventude, né? Que foi contada em várias histórias, fábulas e tal, é a busca do ser humano pelo imortalismo. Na verdade, essa aqui é como que se fosse, na minha opinião, a última tentação da humanidade, exatamente igual àquela que foi a primeira tentação da humanidade. Coma do fruto da ciência, ou seja, do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, e certamente não perecereis e sereis, seus olhos se abrirão e sereis como deuses. Ou seja, imortalismo e deificação. Por isso, eu repito, a ONU, há poucos meses atrás, disse que o envelhecimento passaria a ser tratado como um flagelo. As pessoas protestaram, não entenderam o que eles estavam dizendo, acharam que as pessoas de mais idade estavam sendo tratadas como descartáveis porque não entenderam que eles estão seriamente buscando reverter o envelhecimento humano como se ele fosse um flagelo qualquer, como outros aí que a gente nem cita porque não sabe se não é proscrito aqui. Enfim. Cientistas na Espanha, então, estão desvendando o código genético, ou desvendaram, né, o código genético da água-viva que nunca perece, uma criatura capaz de se regenerar repetidamente a um estado juvenil, ao estilo Wolverine. Né? Ele perde, aquele super-herói, o X-Men da Marvel, se não me engano, ele perde, então, a sua composição física e ela se regenera, mais ou menos como é o rabo da lagartixa. Quando você corta, ele volta a crescer. E essa água-viva é idêntica, ela é eterna, né? Então eles buscam isso, buscar entender esse DNA da água-viva na esperança de descobrir o segredo dessa longevidade única e assim encontrar novas pistas sobre o envelhecimento humano. Não tenham dúvidas de que eles farão em algum momento a proposta de misturar o DNA humano com o DNA de águas-vivas e outros animais. Não tenham dúvidas, isso aqui é a hibridização há tanto tempo anunciada e profetizada. E que, dizem alguns, já teria até acontecido no passado. Mas vamos deixar as mitologias para lá, vamos nos concentrar aqui em ciência. Em seu estudo, publicado nesta segunda-feira, o fulano de tal aqui e seus colegas da universidade de tal mapearam a sequência genética do Turritopsis dorni, a única espécie conhecida de água-viva capaz de voltar repetidas vezes a um estágio de larva após a reprodução sexuada, ou seja, ela retorna ao status de gênesis, né? Ela recomeça tudo de novo. Como outros tipos de água-viva, a dorni passa por um ciclo de vida de duas partes, vivendo no fundo do mar durante uma fase sexuada, onde seu principal papel é permanecer vivo em tempos de escassez de alimentos. Quando as condições são adequadas, as águas-vivas se reproduzem sexualmente. E é esse período que a humanidade parece que está adentrando, da escassez de alimentos. Mas já isso é um pouco exagerado. Nós estamos sim passando aí por problemas por conta da G lá entre a Rússia e a Ucrânia, por conta de toda essa quebra da cadeia de fornecimento de alimentos devido aos fechamentos que vieram lá por conta do flagelo. Então toda essa questão aí foi desencadeada por conta dos fechamentos mundiais, aí, da quebra de cadeia de abastecimentos, de fornecimento de mão de obra, de sementes, etc, etc. E depois por conta da G. Então eu acho que é um exagero você dizer que nós vamos passar por um período de escassez. Bom, o período de escassez, na verdade, já está acontecendo. Muitos já estão passando fome no mundo. Mas eu entendo aquela pessoa que vai dizer sim, mas isso é momentâneo, daqui a pouco será revertido. Eu penso que não. Primeiramente porque a capacidade de produção de alimentos me parece estar sendo boicotada. Então, ao invés de nós continuarmos aumentando a produção de alimentos, parece que existem forças fazendo com que essa capacidade diminua. Basta ver todos esses discursos aí contra o agronegócio, por exemplo, no Brasil, que é um dos principais fornecedores de alimento, não só para o Brasil, mas para o mundo. E aí vamos conjugar isso com esses fenômenos, né, que nós estamos vendo acontecendo no Saara. Mas antes eu só quero trazer essa matéria aqui para vocês, que inclusive será colocada aqui no link da descrição, falando sobre a genômica comparativa de cnidários que são eternos e os que não são, revelando novas chaves por trás do rejuvenescimento. Eu agradeço inclusive as pessoas que têm mandado essas matérias aqui para mim, proporcionando a vocês essas análises, né? Então é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui
tratando essa questão de uma forma mais científica, né? Então ela traz aqui um artigo um pouco mais especificado para quem conhece a linguagem científica, para que vocês entendam. Vai para o link da descrição também. E Jason, o que isso tudo tem a ver com o olho do Saara? O que eu vou contar aqui para vocês, pessoal, não é algo cientificamente aceito, não é algo comprovável, é uma mera especulação minha. Porque isso aqui é baseado num fenômeno que diz-se que aconteceu no passado. Então, oficialmente, ninguém explica esse tal de olho do Saara. Isso aqui é uma estrutura rochosa que vocês veem no deserto e que oficialmente não tem uma explicação. Eu vou primeiro dar uma lida aqui para que você saiba o que é essa estrutura e depois eu vou explicar qual a hipótese da formação dela e como isso se interconecta com essa questão do DNA e da escassez de alimentos. Então aqui fala do mistério por trás do olho do Saara. Entre a lista dos lugares mais quentes da Terra, o deserto do Saara, na Mauritânia, na África, definitivamente figura na programação, onde as temperaturas podem chegar a 57,7 graus Celsius. Ventos fortes e quentes devastam a extensa área ao longo do ano. Mas também há um lugar misterioso no deserto e em todo o mundo, que é conhecido como o Olho do Saara. Essa estrutura aqui. A estrutura de Richat, ou mais comumente conhecida como Olho do Saara, é uma cúpula geológica, embora ainda controversa, contendo rochas que antecedem o aparecimento da vida na Terra. O olho, isso aqui é a opinião deles, né? O olho se assemelha a um azul bullseye, que está localizado no Saara Ocidental. A maioria dos geólogos acredita que a formação do olho começou quando o supercontinente Pangeia começou a se separar. Então veja que essa explicação aqui não está muito convincente. Eles dizem que a formação do olho começou quando Pangeia começou a se separar, como se ele fosse sendo formado aos poucos. A minha explicação a respeito disso, que é uma mera especulação baseada em alguns mitos e algumas histórias antigas, se conecta com a questão da escassez de alimentos e com essa busca por um imortalismo baseado na alteração genética, conecta-se com esse assunto pelo seguinte: o mito, ou a história que diz que o deserto do Saara já foi um local fértil na antiguidade, em eras milenares, né, incontáveis, né, de períodos atrás. E aí, em um determinado momento, houve uma tempestade plasmática no mundo, que nos mitos são contados como a carruagem do Deus Sol sendo pilotada por um dos seus filhos, né, que perdeu o controle dessa carruagem, como que se o Sol, desgovernado por conta de ser pilotado por um semideus, ou o filho de um deus, aliás, incompetente, que não conseguiu segurar as rédeas do Sol, então o Sol teria baixado e queimado toda essa faixa no norte da África, transformando toda aquela terra anteriormente fértil e todas as criaturas vivas que ali estavam, né, plantas ou não, em pó e areia. Bom, esse é o mito, né? Esse mito veio de geração em geração sendo contada. Só que por trás desse mito haveria então uma história um pouco diferente, de que uma tempestade plasmática teria atingido a Terra na antiguidade e o local em que primeiramente esse raio plasmático que teria advindo, aliás, de uma, vamos dizer assim, de uma aproximação maior do Sol da Terra, que não é aproximação, né? Porque isso tudo vem de um outro mito que está envolvido com o Sol Negro, mas que não vem ao caso que nós explicarmos, porque senão nós teríamos de ficar muito tempo aqui. Mas enfim, esse reflexo solar então teria em primeiro lugar atingido este local aqui, né? Criando essa espécie de formação concêntrica, né? De círculos concêntricos rochosos. Por quê? Porque houve um derretimento desse local. Então, aqui teria sido o primeiro local onde essa alteração plasmática teria atingido a Terra, e depois, em um segundo momento, ela continuaria tão intensa e quente quanto, mas aí não tanto, né? Aliás, não tanto quanto, mas tão intensa,
que foi capaz de queimar toda a estrutura viva ali nessa região do norte, destruindo toda a fertilidade do solo, enfim, tornando tudo em deserto. E aí o Sol passou a transitar naquela região ali, né, que é a região onde ele mais se aproxima da Terra, digamos assim, onde o foco dele está mais concentrado, e aí veio a destruir o deserto. Há um mito dizendo que futuramente isso vai se reverter, que o Sol retornaria para uma outra eclíptica, teria uma outra transição por cima da Terra e outras regiões passariam a ser mais quentes, as regiões aqui do sul passariam a ser mais frias e o deserto, então, não sendo mais tão abrasado pelo Sol, tornaria a florescer. E nós estamos observando um fenômeno muito estranho no norte da Europa. Eu tenho trazido aqui para vocês vários vídeos mostrando que o norte da Europa efetivamente tem secado vários rios, não só na Europa, na China, no Oriente Médio, todas as regiões aí, inclusive eu já falei aqui dos rios Tigre e Eufrates, que também estão secando, né? Todas essas regiões mais ao norte estão secando, enquanto que o Ártico está derretendo. E aí a explicação, né, que existiria era justamente essa questão plasmática, essa alteração que está vindo aí por conta do Sol Negro. É isso, Jason? Você pode afirmar? Não, é uma conjectura baseada em mitos que nós estudamos, inclusive a gente fala muito sobre esses mitos lá na comunidade fechada, quem está lá está muito mais inteirado, não só dessa questão aqui, dos mitos, como de toda essa questão do transhumanismo. Isso aqui é uma tecla que a gente bate muito lá, porque quem cair nessa questão do transhumanismo, a última tentação da humanidade, achando que isso aí vai ser algo muito positivo, sofrerá demais e sofrerá de uma maneira irreversível, tá, pessoal? Então cuidado com isso aí, não vão atrás daquilo que a gente chama aí jocosamente de docinho da bruxa, porque vão acabar no caldeirão e dessa vez sem escapatória. E tudo isso tem a ver com essa escassez de alimentos, porque essas mudanças que essa alteração ou possível alteração plasmática trará também então uma alteração da capacidade da fertilidade de solos que hoje são cultiváveis e podem em algum momento não ser mais, embora que então em contraposição outros lugares que hoje não são cultiváveis futuramente poderão voltar a ser, né? Porque o mito diz que em algum momento já foram também. Pessoal, esse seria o vídeo de hoje. Eu agradeço a atenção e a companhia de vocês até aqui ao final. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.